agora solda MIG, né? A mais utilizada na funilaria. Vou passar também aqui para vocês os parâmetros básicos para você ligar a máquina e começar a soldar. E vamos fazer aqui na prática também solda ponto a ponto e vamos dar ponto, né? Lembrando, né? É sempre bom ressaltar aqui que isso aqui é o básico que eu vou te mostrar da solda. Mas em todo o processo de restauração lá na Kombi, a gente vai estar repetindo, né, esse processo e eu vou estar falando, ó, ponto, ponto, ponto. Então a gente vai estar sempre aprendendo dessa forma, tá? Aprende aqui, aprende lá e em cada aula tá aprendendo mais, beleza? Então bora lá, solda MIG. A composição dela, tá? Que a gente está utilizando aqui na oficina é a mistura de gases, que é gás argônio, 96% de gás argônio e 4% de CO2, tá? Essa é a famosa mistura que a gente está utilizando. Na oficina a gente costuma trabalhar com chapa 18, 20 e 22, né? O bom da MIG que precisa fazer uma bancada, uma gaiola para carroceria. A gente tem uma Smash Weld da ESAB 250, então máquinas de 200 e 250 você consegue fazer muita coisa aí, né? Soldar chapas mais grossas também. O arame que a gente utiliza nas duas MIGs que nós temos aqui é de 0.8, porque é de 1 milímetro, ele se torna um pouco grosso, então você precisa aumentar a amperagem. Aumentando a amperagem, para chapa fina não é interessante, né? Para chapas finas não é interessante. Então 0.8 é ideal, fechou? Regulagem é igual a velocidade de arame com a corrente de amperagem, né? Então precisa ter uma simetria, porque não tem um parâmetro certinho assim, um aqui, outro ali. Então é conforme o teste, né? Você precisa ter uma simetria de amperagem e fluxo de arame. Sempre faça testes, né? Pega um pedacinho de chapa, vê se tá ali ok, o barulho, sonorização, se não tá enroscando o arame. Mantenha sempre o flexível da tocha sempre bem esticado, tá? Não deixa ele enrolado, não fica pisando em cima. Deixa ele sempre bem esticado, que é para o arame sair lá de dentro e vir sem nenhuma interrupção no meio do caminho. Isso é muito importante, tá? Principalmente na hora de dar pontos. Estabilidade, né? Que é o que eu disse para vocês, que é exatamente isso. Fluxo de arame com amperagem, vai ocorrer uma estabilidade na sonorização, que aí você consegue ter uma boa fusão. Bora. Muito importante também limpeza, né? A limpeza é muito importante. Resíduo de massa, resíduo de tinta, resíduo de graxa principalmente. Esses tipos de sujeiras que a gente encontra em oficina é péssimo para uma boa soldagem na solda MIG, tá? Então faça a limpeza, tá? Joga produto lá diluente, joga thinner, querosene, joga, se for na peça, passa escova de aço, descocado, faça a limpeza, beleza? Fazendo a limpeza eu tenho certeza que você vai alcançar bons resultados, tá? Utilizando os parâmetros aqui. O som uniforme, então observa bem o som aí para você ter uma certeza que ela está bem regulada. Aqui já é a técnica de ponta a ponta, a gente vai aprender na prática, né? E muitas aulas aí durante o curso aí espalhadas no meio aí de troca de paralama ou lá no assoalho do chassi também, lá eu dou bem tecnicamente ali o ponto a ponto. Seria ideal você assistir essa aula lá e lá você realmente mata a charada. Você fala, beleza, é assim que se faz o ponto a ponto. Então é isso. Distância do bocal entre 6 a 12 milímetros, o afastamento da peça, tá? O que mais nós temos aqui? Pontos e cordão, é o que a gente utiliza o mínimo aqui, né? A gente dá pontos e solda unindo uma peça na outra e a gente faz junção de chapas, também fazendo o processo de solda ponto a ponto, tá? Esses aqui são os parâmetros básicos da solda MIG. Faltou a vazão de gás aqui, né? Vou voltar aqui. Aqui, ó, fluxo de gás. 10 litros por minuto, tá? Então lá no seu manômetro, deixa lá no 10. Fechou? 10 litros por minuto é o ideal pra gente estar utilizando um arame de 0.8 e soldar chapa 18, 20 e 22. Se alguma dessas coisas aqui estiver muito fora do padrão, principalmente a vazão de gás, o arame, os tipos de chapa, é onde você tá furando, né? Tá furando e não sabe o porquê. Então tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso faz parte de um pacote para fazer uma boa solda. Então, as chapas, vazão de gás 10 litros por minuto e o distanciamento do bocal, posicionamento, né? Então isso aí a gente vai ter tudo na prática. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês aqui agora e demais processos de solda vai ser na prática, tá? Soldando paralama, o fundo de porta, trocando a frente, tudo que a gente for fazer, vocês vão aprender novamente lá. Fechou? Isso aqui é só para você ligar a máquina e começar a trabalhar. Bom, pessoal, luvas, né? Muito importante. Então aqui, ó. Aqui o posicionamento, deixa eu cortar esse
arame aqui que ele tá feio. Aqui, ó. Bocal reto, tá? Retinho, mira a vareta lá no meio. O arame, né? Essa distância aqui, ó, tá mais ou menos 6 milímetros, tá top, tá boa. Então tá legal. Arrumou posicionamento, máscara. Vamos lá, ó. Primeiro ponto aí. Sempre na visualização, então eu vi que era a hora de eu parar. Tá aí um ponto. Agora ali a chapa, você vê que ele puxou. Escurecida agora. Bora lá, mesma coisa, posicionamento. O celular tá apagando aqui. Sempre na metade do outro, ó. Espera 2 segundos até estirar, ó. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês de perto aqui agora como é que ficou os pontos, né? Que é super interessante. O ponto tem que ter uma resistência mecânica, né? Ó, como ele transfixa bem, ó. Tá vendo? Isso aqui não solta mais não, meu amigo. Tá vendo? E aqui foi um processo que eu mostrei pra vocês rapidinho no ponto a ponto, né? Quando a gente tá fazendo junção de chapa. O interessante vai ser a gente lá no carro agora fazer todos esses processos novamente, né? O ponto, solda ponto a ponto. Então lá vocês vão aprender melhor, mais aprofundado como realmente se faz diretamente na peça do veículo, né? Não aqui fazendo demonstração em chapinha. Mas aqui é o princípio básico que você já sabe do que ela é capaz de fazer. Então, bora pra cima aí. Esse foi uma aulinha básica aí de solda MIG, né? Todos os parâmetros de funcionamento da máquina, o que ela é capaz de dar ponto e solda ponto a ponto, tá? A gente não utiliza cordão no automóvel, a não ser que seja em chassis, tá? Então, próxima aula aí, TIG. A gente vai fazer umas demonstrações também e os parâmetros básicos da solda TIG.